Muitos acreditam que a Bíblia é um livro de clareza absoluta, mas a verdade é que um dos relatos mais cruciais da história cristã guarda um mistério de tirar o fôlego que tem desafiado os maiores estudiosos por milênios. Você está prestes a descobrir que o destino final de Judas Iscariotes, o notório traidor, é muito mais complexo e contraintuitivo do que se pensa, pois as Escrituras e as tradições antigas sugerem não apenas uma, mas 3 mortes diferentes para o homem que vendeu o Messias por 30 moedas de prata. O relato bíblico inicia-se apresentando Judas Iscariotes como um dos 12 discípulos escolhidos a dedo por Jesus para serem os pilares da nova aliança, uma posição de inegável privilégio e proximidade. Seu nome, Iscariotes, é envolto em mistério, sendo a interpretação mais aceita a de que ele era o homem de Queriote, indicando uma origem geográfica fora da Galileia, o que o distinguia dos demais apóstolos, em sua maioria galileus. Este simples detalhe sugere uma complexidade inicial na composição do grupo, onde a diversidade era a regra e não a exceção esperada. Apesar de seu chamado elevado, as Escrituras rapidamente expõem um contraste sombrio em seu caráter. Judas era o tesoureiro do grupo, o responsável por administrar a bolsa comum. E João, no seu evangelho, revela que ele era um ladrão, roubando das ofertas destinadas ao sustento do ministério. Este papel financeiro e sua subsequente falha moral são cruciais, pois demonstram que, mesmo no epicentro da santidade e do ensinamento divino, a tentação da ganância e o desvio de propósito já estavam em plena operação dentro de um coração humano. A narrativa avança e o destino de Judas começa a se selar de forma irreversível durante os preparativos para a Páscoa, após a ressurreição de Lázaro, quando Maria, a irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Foi Judas quem criticou publicamente o ato, argumentando que o bálsamo deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, mascarando sua real intenção de desviar os fundos para si. Sua hipocrisia era patente e indicava um distanciamento progressivo dos valores do mestre. A semente da traição, que já estava plantada em seu coração corrupto, foi regada e germinou. A Bíblia relata que Satanás entrou em Judas, um evento que transcende a mera decisão humana e sugere uma influência espiritual nefasta operando em sua vontade. Este é um ponto de inflexão dramático, pois mostra que a falha de Judas não foi apenas um erro de cálculo, mas sim uma entrega ativa de sua alma a um propósito maligno, estabelecendo-o como o agente humano de um plano maior de oposição. O acordo nefasto foi então selado. Judas procurou os chefes dos sacerdotes e os oficiais do templo, oferecendo-se para entregar Jesus por uma quantia irrisória, 30 moedas de prata. Este valor, conforme estabelecido no livro de Êxodo, era o preço pago por um escravo, uma quantia que simbolizava o profundo desprezo e desvalorização que ele tinha pelo seu mestre, cumprindo sem saber uma profecia antiga de Zacarias. O clímax da traição ocorreu no jardim do Getsêmani. Liderando um grupo de guardas e oficiais, Judas identificou Jesus para as autoridades com o gesto mais íntimo e pervertido: um beijo. Este ato, que deveria ser um sinal de amor e reverência, tornou-se o selo da hipocrisia e do engano, marcando o mestre para a prisão. Este momento não apenas garantiu a prisão de Jesus, mas também solidificou o nome de Judas na história como o arquétipo do traidor. Apesar da traição ter sido consumada, o arrependimento subsequente de Judas não foi genuíno no sentido da conversão, mas sim um remorso desesperado e paralisante. Ele tentou reverter a situação, devolvendo as 30 moedas aos chefes dos sacerdotes, reconhecendo a inocência de Jesus. Contudo, seu ato final de desespero estava prestes a se desenrolar, abrindo caminho para o primeiro e mais conhecido relato de sua morte.
O Evangelho de Mateus nos oferece a primeira e mais sucinta narrativa sobre o fim de Judas, um relato que se desenrola imediatamente após a condenação de Jesus e que enfatiza a reação humana ao peso esmagador da culpa. Percebendo que Jesus havia sido condenado e que não havia mais retorno para sua decisão, Judas foi tomado por um intenso remorso, uma angústia que não conduziu à redenção, mas sim a um desespero autodestrutivo. Ele tentou desfazer o mal, levando as 30 moedas de prata de volta aos principais sacerdotes e aos anciãos, declarando: "Pequei, traindo sangue inocente." Sua confissão, embora verdadeira, foi friamente rejeitada pelas autoridades religiosas, que o ignoraram com cinismo, respondendo que o problema da traição era dele e não mais deles. Este desprezo institucional intensificou o isolamento e o pânico do traidor. Sem aceitação nem absolvição, nem das autoridades, nem de si mesmo, Judas atirou as moedas de prata no templo, rejeitando o preço da sua traição, e saiu da presença deles sem encontrar refúgio em lugar algum. O gesto de atirar o dinheiro profano no santuário simboliza sua tentativa de se desvencilhar da culpa, mas falhou, pois a mancha da traição já estava indelével em sua alma. Foi nesse ponto de total abandono e colapso emocional que Mateus registra o ato final e trágico de Judas. Ele se retirou e foi enforcar-se. A escolha de tirar a própria vida é o auge de seu desespero, mostrando que o remorso, quando não é transformado em arrependimento genuíno e busca por perdão, é uma força destrutiva que aprisiona e aniquila o indivíduo. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes se viram em um dilema com o dinheiro de sangue, pois não lhes era lícito colocá-lo no tesouro do templo, sendo considerado preço de sangue. Após deliberarem, decidiram usar as 30 moedas de prata para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse de cemitério para sepultar estrangeiros e pessoas sem posses na cidade. Este campo, então, recebeu o nome de Campo de Sangue, Aceldama, o que perpetuou a memória do ato terrível de Judas Iscariotes e o seu destino trágico, cumprindo-se mais uma vez a profecia do profeta Jeremias. O local de sua morte, embora não seja o campo em si, está intrinsecamente ligado ao dinheiro que o selou, marcando para sempre sua história. Mateus, ao narrar o enforcamento, foca no desfecho imediato da ação de Judas, estabelecendo o fim daquele que se tornou o exemplo máximo do resultado da ganância e da rejeição ao perdão. Este relato bíblico é direto e concentra-se na causa e consequência moral de sua traição, mas não é a única versão canônica disponível para o estudioso das Escrituras. Se esse tipo de conteúdo te inspira e te ensina algo novo, já aproveita para se inscrever no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre interessante saber até onde essa mensagem está chegando. Agora, vamos voltar para o vídeo. A segunda narrativa canônica sobre o fim de Judas Iscariotes é encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, em um discurso proferido por Pedro aos 120 discípulos reunidos. Este relato é crucial, pois em vez de focar no ato de suicídio em si, como fez Mateus, ele detalha o resultado físico e violento da morte do traidor, oferecendo uma perspectiva que, à primeira vista, parece contraditória. Pedro começa a sua fala citando a profecia que se cumpriu em Judas e a necessidade de escolher um substituto para o seu ofício. Ele então descreve: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esta descrição é chocante em sua crueza e estabelece o destino de Judas não como um simples enforcamento, mas como um evento catastrófico no qual seu corpo foi dilacerado. A descrição de que adquiriu um campo com o preço da iniquidade diverge de Mateus, onde os sacerdotes compram o campo de sangue.
No entanto, o sábio entende que esta não é necessariamente uma contradição. A aquisição pode ser atribuída a Judas, no sentido de que o dinheiro da traição, que era dele, foi a causa direta e indireta da compra do terreno, tornando-o o comprador moral, se não o legal. A frase precipitando-se, ou caindo de cabeça, tem sido amplamente debatida. Alguns estudiosos e teólogos, como Agostinho de Hipona, buscaram harmonizar as duas versões, sugerindo que Judas, de fato, tentou se enforcar, como relata Mateus. Mas a corda ou o ramo teria se rompido. Sua queda em um terreno acidentado, talvez sobre rochas ou um despenhadeiro, teria causado o rompimento violento de seu corpo. Essa reconciliação é a que mais ressoa com o tom de mentor e estudioso, pois aceita a integridade de ambas as escrituras, vendo Mateus registrar o ato, o enforcamento, a intenção do suicídio, e Lucas, o autor de Atos, registrar a consequência dramática. O campo de sangue, a Aceldama, então torna-se o palco dessa catástrofe física e moral, um lugar de lembrança sombria e execrável. O foco em Atos é teológico. O evento da morte de Judas é apresentado como o cumprimento de uma profecia, e o destino trágico do traidor justifica a necessidade imediata de restaurar o número dos 12 apóstolos, garantindo a solidez do testemunho da ressurreição. A morte é, portanto, um prelúdio necessário para a eleição de Matias. Ao detalhar que todas as suas entranhas se derramaram, a narrativa de Atos acrescenta um elemento de punição divina visível e extrema. A queda violenta resultando na extirpação é um juízo que se manifesta publicamente, transformando o local de sua morte em um espetáculo macabro, reconhecido por todos em Jerusalém, reforçando o seu significado como o campo de sangue. Para o estudioso da história cristã primitiva, o fim de Judas Iscariotes não se encerra com as escrituras canônicas. O bispo Papias de Hierápolis, um dos primeiros pais da Igreja, cujas obras infelizmente se perderam, mas foram citadas por Eusébio de Cesareia, apresenta uma terceira e incrivelmente detalhada narrativa que transcende o enforcamento e a queda violenta. Esta tradição, baseada no que Papias alegava ter ouvido de testemunhas oculares dos apóstolos, descreve que Judas não morreu instantaneamente pelo enforcamento. Em vez disso, ele teria sobrevivido ao ato, ou caído antes de se asfixiar, mas seu corpo foi atingido por uma maldição física prolongada e horrenda, servindo como um espelho de sua impiedade. O relato de Papias descreve Judas vivendo por um tempo em um estado de degradação física extrema. Seu corpo teria inchado de forma grotesca, uma inflamação tão severa que o fez ficar maior do que uma carroça. Sua cabeça, especificamente, teria se tornado tão grande que ele não conseguia sequer passar por lugares estreitos, e seus olhos ficaram soterrados pela carne inchada. O sofrimento não se limitava ao inchaço. A tradição conta que o corpo de Judas passou a expelir pus e vermes, intensificando a repulsa e o isolamento. O cheiro de sua corrupção era tão intolerável que o local onde ele vivia ou morreu se tornou deserto e inacessível, e as pessoas precisavam tampar o nariz ao passar nas proximidades, uma marca duradoura de seu pecado. A morte final, descrita nesta tradição, é o ápice do juízo. Segundo a narrativa, Judas teria morrido em seu próprio terreno, o campo de sangue, de forma violenta, talvez esmagado por uma carroça, em uma variação do relato, ou por uma doença que o fez romper, de maneira semelhante à descrição de Atos. A ênfase é na lenta e agonizante manifestação do castigo divino. Essa narrativa extracanônica possui um profundo valor teológico, mesmo não sendo aceita como escritura. Ela não contradiz os relatos canônicos, mas serve como uma espécie de comentário midrástico, ou seja, um desenvolvimento exagerado e didático que busca harmonizar Mateus e Atos e, ao mesmo tempo, aumentar a repulsão moral pela traição.
O sábio deve discernir que essas variações na história de Judas, longe de enfraquecerem a fé, demonstram a seriedade do crime cometido. A memória de Judas precisava ser mantida viva na comunidade primitiva como um alerta contra a cobiça e a apostasia, e as descrições cada vez mais horríveis serviam para fixar essa lição em um público que valorizava narrativas vívidas. Um dos pontos mais sensíveis e profundos na história de Judas é a análise de seu arrependimento, um evento que, embora registrado, difere drasticamente da experiência de outros pecadores na Bíblia, como Pedro. O relato de Mateus usa o termo grego metamelomai para descrever o sentimento de Judas, que significa mudar de ideia ou ter remorso, mas não carrega o peso de metanoia, que é o arrependimento que leva à conversão e à mudança de vida. O remorso de Judas foi uma reação desesperada e egocêntrica ao ver a consequência de seu ato. Ele não buscou o perdão de Jesus, nem o consolo dos outros discípulos, mas sim uma tentativa vã de reverter a transação com os sacerdotes, demonstrando que sua preocupação primária era aliviar a culpa e o pânico imediato e não a busca pela reconciliação com Deus. A ganância, que o levou a roubar e finalmente a vender seu mestre, havia corroído seu caráter, a tal ponto que, quando a verdade e a inocência de Jesus se tornaram inescapáveis, ele não conseguiu suportar a dor da consciência. Seu ato de atirar as moedas no templo é um protesto vazio, um repúdio ao dinheiro que agora o queimava, mas que não conseguia queimar o pecado em seu coração. O contraste com Pedro é didático. Pedro negou Jesus 3 vezes, um pecado de covardia e fraqueza, mas, ao ouvir o canto do galo e o olhar amoroso do mestre, ele chorou amargamente, um choro de metanoia que o levou à restauração. Judas, por sua vez, isolou-se em seu próprio desespero e condenou a si mesmo com o suicídio, selando seu destino fora da esfera da graça. Esta distinção teológica entre o remorso de Judas e o arrependimento de Pedro é uma das mais importantes lições da narrativa. Ela ensina que a dor da culpa, por mais intensa que seja, se não for canalizada para a fonte do perdão e da misericórdia, torna-se um fardo insuportável que leva à destruição e à morte espiritual. Judas demonstrou que é possível ter uma proximidade física com o divino, andar com Jesus, testemunhar milagres, participar da ceia e, ainda assim, permitir que a impiedade e a ganância dominem o coração. Sua queda é o alerta máximo para aqueles que praticam a religião apenas na aparência, enquanto o interior se deteriora na escuridão. No final, o destino de Judas, seja pelo enforcamento, pela queda estripadora ou pela doença agonizante, é o retrato da alma que rejeita o caminho da graça. Ele foi para o seu próprio lugar. Uma frase usada por Pedro em Atos, que no contexto judaico-cristão era frequentemente interpretada como o destino eterno do ímpio, fechando a porta para qualquer redenção póstuma. A aparente contradição entre as narrativas de Mateus e Atos sobre a morte de Judas tem sido um campo fértil para a exegese e a tradição oral por séculos. O estudioso sério não vê isso como um erro nas Escrituras, mas sim como uma riqueza de perspectivas que se complementam para contar uma história mais completa e impactante do que um único relato poderia oferecer. A visão mais aceita e coerente sustenta que a morte de Judas foi uma sequência de eventos trágicos e violentos. Ele se enforcou no campo do oleiro, Mateus, mas o ato não foi bem sucedido no sentido de um enforcamento limpo e discreto. A corda se partiu ou o galho cedeu, fazendo-o cair despenhadeiro abaixo, o precipitando-se de Atos, onde o impacto causou o rompimento de seu corpo e a exposição de suas entranhas. Essa visão integradora não apenas concilia os textos canônicos, mas também adiciona um elemento de ironia divina ao fim do traidor. O campo de sangue, adquirido com o dinheiro da iniquidade,
tornou-se o palco da manifestação do juízo, um lugar macabro que serviu como túmulo para um homem que, por sua própria escolha, cavou seu destino de condenação. Além dos textos canônicos, a tradição oral, como a de Papias, embora não seja escritura, reforça o tom de julgamento. O inchaço e a putrefação do corpo de Judas são interpretações folclóricas ou amplificações didáticas que visavam sublinhar a enormidade de seu pecado, transformando-o em um exemplo físico e repugnante da apostasia. O legado de Judas não está apenas em sua morte, mas na vaga que ele deixou entre os 12. A eleição de Matias para ocupar o seu lugar, Atos 1:26, é uma ação restauradora da comunidade apostólica que demonstra que a falha de um indivíduo não paralisa o plano divino. O número 12, simbolizando as tribos de Israel, precisava ser restaurado para que a igreja pudesse dar seu testemunho completo. O ofício de apóstolo era um chamado de testemunho e liderança que Judas perdeu permanentemente. Ele foi para o seu próprio lugar, enquanto Matias foi elevado ao lugar deixado vago. Esta sucessão reforça a seriedade da traição e a sua irrevogabilidade em termos de ministério e salvação. Em última análise, a história das 3 mortes de Judas Iscariotes serve como um espelho escuro para todo aquele que se aproxima da luz. Ela revela que o conhecimento da verdade não é suficiente sem a retidão do coração, e que o amor ao dinheiro é, de fato, a raiz de todos os males. O mistério de seu fim é um convite eterno para examinarmos as motivações mais profundas da nossa própria fé. A Bíblia nos desafia a olhar para além do remorso passageiro e buscar o arrependimento que transforma a vida. Agora eu te pergunto, com toda a sabedoria que você adquiriu hoje, você tem permitido que a ganância silenciosa corroa a sua integridade, da mesma forma que corroeu o coração de Judas? O que você fará hoje para garantir que o seu coração não se torne um campo de sangue por causa de alguma traição, por menor que seja, aos seus valores ou ao seu mestre? É hora de aplicar este conhecimento de forma radical. Não deixe que esta verdade seja apenas mais uma informação. Use a história de Judas como um catalisador para uma mudança de vida imediata. O verdadeiro conhecimento se manifesta na ação. Se você valoriza esta imersão na profundidade das Escrituras e deseja continuar desvendando os mistérios e as histórias bíblicas que poucos contam, há um passo crucial que você deve dar. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos desta jornada de conhecimento. E para aqueles que estão prontos para ir além, que entendem o valor inestimável deste conteúdo, torne-se membro do nosso canal. Ao fazer isso, você não só nos apoia a continuar produzindo este material de altíssima qualidade, como também ganha acesso a conteúdos exclusivos e aprofundados que levarão a sua compreensão bíblica a um novo nível. Clique no botão de membro abaixo e faça parte da elite que realmente estuda a palavra.